Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre o livro de Filemon. Livro não, né, meninas? A carta de Filemon, a carta de Paulo a Filemon. E é uma carta que ela é bem curtinha, é um capítulo só. É a primeira vez que a gente vê uma carta de um capítulo. Mas não se deixem enganar. Pelo tamanho, né? Às vezes a gente pensa que coisas pequenas não têm valor. Essa carta, ela é riquíssima e o conteúdo dela é simplesmente maravilhoso. Eu confesso que ao ler Filemon novamente, né, agora parar, estudar um pouquinho, eu fiquei assim maravilhada com essa carta. Eu não me lembrava de verdade de quão profunda era essa carta de Paulo a Filemon. Eu acho que às vezes a gente lê, né, eu já falei isso muitas vezes, às vezes a gente lê, é uma leitura normal, às vezes o Espírito Santo fala e cada vez que a gente lê a gente vai aprendendo coisas novas, o Espírito Santo vai falando, mas tem vezes que parece que é realmente um descortinar, né, dos olhos, as escamas caem e a coisa é mais profunda. E foi o que aconteceu comigo desta vez, porque eu realmente tive uma visão diferente de Filemon, eu fiquei maravilhada com o conteúdo, com o contexto, com a mensagem dessa carta. Eu achei que ela, assim, apesar do tamanho, de verdade, ela é muito rica. Ela fala de uma forma muito linda e ela é muito atual, né? Foi escrita 2000 anos atrás. Nossa, 2000 anos atrás, olha a redundância. Foi escrita há 2000 anos, esquece o atrás. E ainda assim, ela é muito atual, ela é muito presente, ela fala muito aos nossos corações e os ensinamentos dessa carta têm que ser levados para a vida toda. É algo que nós devemos exercitar diariamente. Mas, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre a carta de Filemon. Curtinha, como eu já falei, mas muito grande em conteúdo. Aqui a gente tem três personagens principais. Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um homem muito rico, dono de muitas posses, dono de escravos. Ele era ali da cidade de Colossos. Lembra Colossenses? Cidade de Colossos? Essa mesma. E Filemon se converte ao cristianismo através de Paulo. E ele passa a ser uma pessoa muito influente, né, dentro da igreja ali em Colossos, como uma pessoa importante que custeava mesmo o ministério, que custeava ali a propagação do evangelho. E era uma pessoa muito conhecida, né, muito rica. E o outro personagem é Onésimo. Onésimo era escravo de Filemon. E o nome de Onésimo significa útil. E eu concordo, porque eu tenho um amigo chamado Onésimo, e ele inclusive já falou aqui no Geminar, ele é muito útil. Então eu acho que assim, brincadeiras à parte com o meu amigo Onésimo, mas realmente o nome, eu acho que é bem aplicado aqui à pessoa. Onésimo era um escravo pertencente a Filemon. E Onésimo faz alguma coisa ali, a gente não sabe exatamente o que ele fez. Dá-se a entender que Onésimo roubou Filemon e Onésimo foge. E aí Onésimo não vai encontrar assim, eu vou ali para encontrar com Paulo. Não foi isso. A gente não sabe os detalhes, né? Onésimo acaba conhecendo o apóstolo Paulo e se converte ao cristianismo. O terceiro personagem dessa história é o próprio apóstolo Paulo, que escreve essa carta a Filemon, o senhor que foi lesado por Onésimo, intercedendo por Onésimo, né, o escravo que lesou o seu patrão, o seu senhor, o seu dono, porque era mais do que patrão. Filemon, ele era dono de Onésimo. E nesse contexto, aqui no contexto da Bíblia, quando a gente fala de escravidão, não é essa escravidão de racismo, né, como nós vivemos no Brasil, aqui nos Estados Unidos. É uma escravidão mais por dívida. A pessoa devia a alguém e ele acabava sendo escravo daquela pessoa até ele pagar a sua dívida. Então eles acabavam tendo muitos filhos, até mesmo para os filhos trabalharem para esse senhor.
e poder quitar essa dívida assim o mais rápido possível. Mas aqui no contexto greco-romano, era escravidão praticamente como nós conhecemos, como foi aí no Brasil, como foi aqui nos Estados Unidos. Eles sofriam muito, era muito sofrimento para o escravo. Tem relatos, eu estava lendo agora, que tem relatos assim que o escravo, ele não era gente, ele era uma coisa, um pedaço de uma propriedade que servia para um bem específico, e quando não servia era descartado ali, bem descartado, e muitas vezes eram usados até mesmo para amusement, como é que fala? Para o divertimento dos seus senhores. Tem relatos de que 2 senhores pegavam 2 escravos, tacavam piche e jogavam fogo para ver quem é que ia queimar mais rápido. E ali era o seu divertimento. Então era muito cruel. E neste contexto aqui, a lei, ela amparava ao senhor, ao dono de escravo. Então, Filemon, por ter sido lesado por Onésimo, ele poderia aplicar a lei a Onésimo. Tanto, qualquer punição, tanto de chicotear, né, de bater, ou até mesmo de morte, porque ele estava amparado pela lei. A lei acolhia ao senhor. O escravo não era gente, não era pessoa, não era humano, era uma coisa. Então, o senhor, dono do escravo, poderia aplicar a lei como ele bem achasse. Então, é nesse contexto que a gente está aqui. Paulo escreve essa carta durante a sua prisão. Aí há divergência se ele escreve durante o período que ele estava em Roma, ou se ele escreve quando ele estava em Éfeso, na prisão. Há essa divergência. Algumas coisas indicam mais para quando Paulo estava em Roma, porque se Onésimo fez alguma coisa muito errada com Filemon, ele não iria fugir para Éfeso tão pertinho de Colossos, ele iria fugir para um pouquinho mais longe. E também porque aqui no finalzinho da carta de Filemon, Paulo cita Epáfras. Lembra que vocês estudaram em Colossenses, Epafrodita, que Paulo chamava de Epáfras? Então parece que Epáfras chega em Roma e vê Onésimo ali, né? Wait a minute, peraí, Onésimo, eu te conheço. Então Epáfras chega ali de Colossos, de Éfeso, e vê Onésimo ali com Paulo. E ele fica, eu conheço Onésimo, eu conheço Filemon, e Onésimo tá fugido de Filemon. Talvez Paulo não sabia quem era Onésimo, Paulo não sabia que Onésimo, até então, né? Paulo não sabia que Onésimo estava fugido de Filemon, que Onésimo era escravo. Isso aqui a gente está conjecturando, não tem nada que afirme isso, mas talvez Paulo não sabia. Com a chegada de Epáfras, Paulo, peraí, Onésimo, você é escravo e você é fugido. Só que agora você é escravo de Deus, você serve a um Deus que te libertou de todas as amarras, né, da escravidão espiritual, mas você tem que cumprir com a lei, com as coisas que são certas. Então, talvez seja por isso que Paulo escreve essa carta para Filemon, porque para regulamentar a situação de Onésimo. E essa carta é uma carta linda, uma carta de alforria mesmo, uma carta de libertação, de liberdade. Ela fala sobre perdão, ela fala sobre ser resgatado. E é exatamente isso que a gente viu, né, meninas? Temos visto até agora como nós fomos resgatadas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E é isso que Paulo vai falar nessa carta. Então, o local a gente não sabe muito bem, não dá para afirmar que foi Roma ou que foi Éfeso. Talvez Onésimo tenha ido para Éfeso, talvez até levar um dinheiro para Paulo por recomendação de Filemon, aí no meio do caminho Onésimo resolveu gastar esse dinheiro, a gente não sabe. Mas não importa se Paulo está em Roma, se Paulo está em Éfeso, o que importa é o conteúdo dessa carta. Como eu falei, é uma carta de alforria, de libertação, de perdão, tá bom? Então, vamos sem mais delongas pro capítulo, que é curtinho, mas é muito lindo. Vem comigo, meninas, vem comigo, Bíblia na mão, para quem quiser acompanhar comigo juntamente a leitura, para ficar mais válida mesmo, tá bom? Então, no versículo 1, Paulo, agora ele vai começar diferente de todas as outras cartas que a gente já viu. Ele vai dizer, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador.
e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, o que a gente vê aqui? Ele começa dizendo, lembra que Paulo sempre fala, Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo por meio de Cristo, apóstolo, sabendo quem ele era, mas aqui não. Aqui Paulo vai se colocar de uma forma diferente, ele vai dizer prisioneiro de Cristo, porque ele vai tratar com o Filemon essa questão de ser prisioneiro, né, de libertar. Então ele não se coloca como um apóstolo, ele se coloca como um prisioneiro, uma pessoa que era escravo, apesar de ser livre, escravo do evangelho, escravo de Jesus, prisioneiro e literalmente na prisão, prisioneiro mesmo. Então ele coloca ele nessa posição de prisioneiro para que ele era uma linguagem que talvez tocaria mais no coração de Filemon, tá bom? Aí a gente já vai pro versículo 4, ele começa falando do graças a Deus, né? Paulo sempre agradecido por tudo que ele passava, mas ainda com aquele coração grato. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, algo bem pertinente a ele. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então Paulo está aqui agradecendo, reconhecendo a importância de Filemon, tanto para Paulo, né, que dava ali o suporte, não só financeiro, mas também emocional, espiritual mesmo. E Paulo está aqui reconhecendo, como também para a igreja. Ele era uma figura importantíssima, ele era alguém que, através das suas posses, dos seus bens financeiros, abençoava a igreja, mas também através do seu amor, através da sua fé. A fé dele era muito diligente, muito impactante ali. E Paulo estava muito agradecido e reconhecia a importância de Filemon no reino. Filemon não era simplesmente aquela pessoa que ia na igreja, sentava ali e ouvia, não. Filemon, ele atuava, ele era praticante, ele atuava, ele era realmente eficiente dentro do reino. E é isso que Paulo está falando. Um pouquinho mais à frente, agora sim, Paulo vai começar a interceder por Onésimo. Ele vai começar falando. No versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Jesus Cristo. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Então, o que Paulo está falando? Olha, eu poderia te ordenar, é isso que ele fala. Eu poderia te falar, Filemon, eu quero que você faça isso, eu quero que você liberte Onésimo. Mas eu não vou te falar, eu não vou te dar ordem. Eu vou te pedir, eu vou te solicitar. Quando Paulo diz isso, Paulo está dizendo, Filemon, eu quero que você pense como um cristão, eu quero que você realmente olhe para a cruz de Cristo, olhe tudo que Cristo fez por você e haja como ele, né? Porque uma coisa é a gente falar uma coisa e viver outra. Então eu quero que você pense, eu quero que você olhe para o meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas, nos indicando que Paulo estava na prisão. Quando Paulo conhece Onésimo, e quando ele chama Onésimo de filho, ele não é pai literal, biológico, é filho na fé. O meu filho Onésimo, que eu gerei entre algemas. É isso que eu estou te pedindo. Olhe para ele. Solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aí agora Paulo vai falar um pouquinho sobre Onésimo. Ele, no caso Onésimo, versículo 11. Antes te foi inútil. E aí eu acho bem até engraçado, que eu li isso aqui algumas vezes e eu fiquei pensando, gente, Paulo, ele tinha um humor. Não dá pra gente negar, porque aqui eu vi, né, ele fazendo um trocadilho com o nome de Onésimo. Como eu falei, o nome de Onésimo significa útil. E Paulo tá dizendo aqui, ele, Onésimo, antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Então Paulo tá falando, olha, ele te foi inútil, né? Pra mim ele tá fazendo uma brincadeira, um jogo de palavras, pra até dar uma descontraídazinha aqui. Eu falei, não leva tudo muito a sério, não.
ele te foi inútil. Por que Onésimo foi inútil a Filemon? Porque ele roubou a Filemon, ou se não foi roubo, ele fez algo, alguma coisa que degradou o seu senhor, no caso Filemon. Então Paulo está falando, olha, ele foi inútil para você, mas atualmente ele é útil. Ele é útil a ti e ele é útil a mim. Onésimo realmente agora, depois que Onésimo conheceu a Cristo, ele se tornou, ele vive o significado do nome dele, que é útil. Ele é útil para mim porque ele me consola, ele está aqui me apoiando, ele é útil para o reino porque ele tem feito o papel dele no reino. E assim como ele é para mim, para o reino, ele é para você também. Ele é útil. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Paulo tá falando, olha, eu tô mandando Onésimo para você de volta, mas eu tô mandando o meu coração, porque meu coração vai junto. Porque Onésimo tá vivendo aqui, Onésimo tem um lugar cativo em mim. Então é como se eu estivesse enviando meu coração fora do peito, né? A gente que é mãe gosta de falar que ser mãe é ter o coração batendo fora do peito. É mais ou menos o que Paulo tá falando. Eu tô mandando o meu próprio coração para você, o meu filho na fé, Onésimo. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Paulo fala, olha, se eu pudesse, eu ficaria com ele aqui, porque ele é muito útil, ele me consola, eu queria ficar com ele, mas não é o certo a fazer. O certo a fazer é eu te mandá-lo, é eu enviar Onésimo de volta para você. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, o que Paulo está falando? Se o Onésimo ficasse comigo, você ia continuar sendo bom, mas talvez você ia ficar, talvez o Filemão ficaria, olha, Onésimo tá lá, me roubou, me defraudou, fez algo terrível comigo, eu sou dono de Onésimo, eu tô aqui ainda servindo o reino, mas talvez Filemão ficasse com esse ressentimento, com essa sensação de fazer as coisas por obrigação. E Paulo tá falando, não, eu quero que você tenha liberdade de escolher o que você quer fazer. E é isso que o evangelho faz conosco. Ninguém é obrigado a nada. Nós temos, né, o nosso livre-arbítrio, nós temos a capacidade, né, o livre-arbítrio mesmo, a decisão de escolhermos o caminho A ou o caminho B, de escolhermos fazer o certo ou fazer, talvez nem seja tão errado, mas não seja exatamente aquilo que agrada o coração de Deus. E é isso que Paulo está falando, olha, não quero que seja nada por obrigação, eu quero que seja da sua livre vontade, da sua liberdade. Aí você decide qual é o caminho que você quer tomar. Pois acredito que ele veio para ser afastado de ti temporariamente, a fim de que recebas para sempre. Então ele saiu, Onésimo saiu daí, ficou afastado de você por um tempinho, mas agora eu quero que você receba ele para sempre. Eu acredito que é isso que vai acontecer, é o que Paulo está falando. E você não vai recebê-lo, que agora que a coisa fica linda. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão, caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se portanto... Então o que ele está falando? Eu quero que você receba Onésimo. Filemon, eu quero que você receba Onésimo não como escravo. Eu estou te mandando seu escravo, que saiu daí fugido, que te defraudou, que fez algo que foi muito pesado, que fez algo que foi ruim. E você tem, por lei, o direito de puni-lo como você quiser. Mas não é isso que eu quero que você faça. E por que não é isso que eu quero que você faça? Porque não é isso que a gente aprendeu de Cristo. Não é. Eu quero que você receba ele como irmão. Irmão precioso em Cristo. Útil, amável como ele tem sido para mim. E não só na carne, mas no Senhor. Porque Onésimo, quando ele aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, ele sai da condição de escravo. E ele passa aos olhos, não que antes ele não fosse, meninas, por favor, não entenda que põe amor nas minhas palavras. Mas ele sai da condição de escravo para liberto. E ele, aos olhos de Cristo, ele tem tanto valor quanto Filemon. Aos olhos da lei, Onésimo era nada. Filemon, Senhor, homem importante. Onésimo, ralé da ralé. Mas aos olhos de Cristo, Filemon
e Onésimo, em pé de igualdade, do mesmo nível. Não importava o status de cada um. Aos olhos de Cristo, diante da graça de Cristo, eles se tornam iguais. E é isso que Paulo está pedindo. Olha para o seu semelhante, olha para o seu igual. Não como um escravo que você detém o poder, mas como seu irmão, igualmente salvo por Cristo. Aí no versículo 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança na minha conta. E Paulo era muito inteligente. Falou, olha, se você tem alguma consideração para comigo, né, como seu companheiro, receba Onésimo como se você tivesse recebendo a mim mesmo. E se Onésimo te causou algum dano, algum prejuízo, não bota na conta do Onésimo, não. Põe na minha conta que eu pago. E aí Paulo está se colocando aqui, fazendo um paralelo, né, meninas? Da mesma coisa que Jesus fez por nós. Ele se colocou diante de Deus, né, como nosso mediador. Paulo está aqui agora fazendo o papel de mediador entre Onésimo e entre Filemon. Coloca na minha conta. E foi isso que Jesus fez por nós. Todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões foram colocados na conta de Jesus. E ele vai para Deus, né, representando tudo isso, nos libertando, pagando a nossa conta. No versículo 19, Paulo ainda vai dizer assim: eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, não para te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo está falando, olha, a sua vida que agora que você vive debaixo da graça, foi através de mim que você chegou até ela. E eu não vou te cobrar isso não. Não vou alegar isso de forma alguma. Vou te pedir isso. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima meu coração em Cristo. Então, Paulo está falando, olha, eu até poderia te cobrar alguma coisa, porque se você vive debaixo da graça, fui eu o intermediário entre você e Cristo, mas não é isso que eu vou te fazer. Então, eu quero que você pondere sobre todas as coisas, eu quero que você pense e eu quero que você receba Onésimo como irmão. Meninas, que carta maravilhosa, que exemplo lindo de perdão. Paulo está pedindo para Filemon perdoar Onésimo e passar a ver Onésimo como seu irmão em Cristo, igual, pede igualdade. Ninguém é maior, ninguém é menor, somos todas iguais. Essa carta, ela fala sobre isso, sobre libertação, é uma carta de alforria, mas é uma carta de perdão. E para os nossos dias, né, quantas vezes, gente, nós nos achamos superiores, nós nos achamos, alguém faz alguma coisa e nem é tão grande às vezes, a gente acha que não merece perdão, não merece isso, eu não vou fazer. Olha Paulo aqui se colocando nessa posição de mediador. Cristo já fez isso por nós. Nós não devemos olhar para ninguém com um olhar de superioridade, com um olhar... E eu não estou falando, se você tem uma posição, a outra pessoa não tem a mesma posição, não estou falando só de status sociais, eu estou falando mesmo de pessoas que nos feriram, que nos agrediram, que nos defraudaram, que nos fizeram mal. Paulo está pedindo a Filemon, liberta essa carta de alforria, escreve essa carta de alforria, liberta Onésimo, porque isso vai fazer um bem maior a você mesmo. Você vai viver diante de Cristo, com seu coração leve, com sua vida fluindo, porque você não precisa ficar preso nessa... Não, Onésimo fez isso por mim. Não, você não precisa. Cristo já pagou o preço. Então, para que todos nós fossemos iguais. Então, meninas, eu sei que tem muitas pessoas que ainda ficam presas no passado, presas em coisas que não agregam a nossa vida. Perdão não é fácil, nós já falamos sobre isso. E perdão faz melhor a quem perdoa do que a quem é perdoado. Lendo essa carta aqui sobre Filemon, eu fiquei muito assim, impactada com essa questão do perdão. Quem hoje que nós temos que perdoar? Quem te feriu? Quem é que você, minha irmã que está aqui, eu sei que não é para todas, mas com certeza tem alguém aqui que precisa ouvir sobre isso. E está precisando escrever, assinar uma carta de alforria ao perdão. Perdoar alguém por algo que te fez. O que Onésimo fez não foi certo. A gente não sabe exatamente o que ele fez.
foi errado. Mas se Filemon continuasse a tratar Onésimo como escravo, ele até poderia diante da lei, ele estava certo diante da lei, mas como cristão, Filemon não estaria exercendo o papel de um verdadeiro cristão, não estaria. E assim somos nós, como cristãs, como mulheres que germinam a palavra de Deus no coração, que deixam que essa palavra cresça e floresça. A gente tem que perdoar, a gente tem que liberar perdão, a gente tem que assinar essa carta de alforria para quem nos feriu. E é exatamente isso que Filemon fala. Essa carta, Filemon, é sobre perdão, é sobre realmente liberar, né? Assinar. Lembra da Lei Áurea aí no Brasil? Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Nós temos que assinar a Lei Áurea do perdão em relação a pessoas que nos magoaram. Ou às vezes até em relação a nós mesmos, que a gente guarda muita coisa, não nos perdoamos. Os nossos pecados, todas as nossas transgressões já foi tudo perdoado por Cristo. Então que nós, cristãs, mulheres que deixam essa palavra que cresça, germine aqui no nosso coração, realmente passamos a exercer esse papel, o papel de Filemon, papel de libertador, que escreve essa carta e assina. Onésimo, você está livre. Aqui, Paulo vai terminar a carta fazendo saudações, fazendo menção a Epáfras, outras pessoas aqui, Timóteo. E a gente não sabe aqui nessa carta se Filemon deu se ele assinou essa carta de alforria. Aqui, lendo a carta de Filemon, a gente não tem essa comprovação. Mas temos uma comprovação histórica, dá pra gente saber. E eu vou ler, se vocês quiserem, vocês podem até fazer um Google, porque eu fiquei pesquisando aqui e tem uma carta do bispo Inácio de Antioquia, mais ou menos uns 30 anos depois que essa carta aqui foi escrita. É uma carta longa, tá na internet, vocês podem ler, é documento histórico, verídico, tá? Não é nada inventado, não é fake news, não, é real. E nessa carta, o bispo de Antioquia, quando ele está indo para Roma para ser ali martirizado, ele escreve. E um dos trechos da carta, eu vou ler para vocês. Um dos trechos da carta, ele diz bem assim, ó. Em nome de Deus, portanto, eu recebi sua numerosa congregação na pessoa de Onésimo, seu bispo no mundo, um homem cujo amor está nas palavras. Minha oração é que vocês o amem no Espírito de Jesus Cristo e todos sejam como ele. Bendito é aquele que lhes permite ter um bispo desse. Vocês o mereceram. Gente, olha só a confirmação de que Filemon assina essa carta de alforria a Onésimo. E Onésimo não só vai ser um pastor, como vai ser um bispo. O bispo é aquele que toma conta de várias igrejas. Ele fica numa igreja local, mas ele é responsável por outras. Então Onésimo, ele se torna um bispo. Um bispo. E ele ainda fala aqui, ó, que de palavras, né? Como é que é aqui? Palavras... cujo amor está nas palavras. Olha só, e que amor que era esse? Era o amor de Cristo, que Onésimo, antes escravo pela lei, agora libertado pela graça, e libertado por Filemon, porque antes foi libertado pela graça também, porque se Filemon não tivesse se convertido ao cristianismo, não tivesse aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador, provavelmente teria punido Onésimo de morte, mas diante da graça a lei se torna insignificante. E a gente tem comprovação histórica de que Onésimo se torna um bispo de palavras amáveis, um bispo que faz a diferença. E ele ainda diz aqui no finalzinho, diz: bendito é aquele que lhes permite ter um bispo desse, vocês o mereceram, porque ele é um homem bom. Então, meninas, que hoje nós possamos ser como Onésimo, sabe? Estávamos presas no pecado, estávamos presas na lei, hoje libertas pela graça, pelo sangue de Jesus, que nós sejamos onésimos, eu e você, onésimos, né? Que sejamos onésimos, útil para o reino, útil para a nossa família, útil no nosso trabalho, útil na nossa vida diária, mas útil em seguirmos, né, como pessoas libertas, pessoas que realmente experimentaram o perdão de Cristo.
Amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra ela realmente germine no seu coração e possa dar frutos de liberdade, porque se somos libertas em Cristo, temos que agir como tal. Amém? Deus abençoe, que você tenha um dia próspero, abençoado, na presença daquele que te libertou de todas as algemas, de todas as amarras. E você hoje é livre para exercer esse evangelho da verdade na sua plenitude. Amém?